Felipe, vou passar a tela aqui para você, perfeito? Pode ser? Tá, vamos lá. Aí eu já compartilho aqui. Bom, Prontinho. 17h30 em ponto, né? Vamos começar então. Antes de você começar, aí, Felipe, eu gostaria de te apresentar. Tenho certeza que muitas pessoas já te conhecem, né? Já é uma figurinha carimbada, aí, vamos dizer assim, né? No setor, né? A própria JA em si, né? Um dos grandes fabricantes aí do mercado de energia solar, tá? Mas o Felipe Santos, né, para quem ainda não conhece, Felipe Santos, ele é engenheiro, né, de formação, engenheiro de materiais, tem uma experiência bem grande aí no setor de energia solar, já trabalhou em outras empresas, além da JA, né, trabalhou na BYD, na fábrica, e agora está aí com o pessoal da JA. Tem bastante experiência do ponto de vista de fabricação dos módulos, né, não só de mercados, não só de características do produto em si, né? Então, tenho certeza aí que a melhor pessoa para falar sobre esse assunto, né? Muitas vezes a gente se pega, né? Eu mesmo, né? Já tenho uma certa experiência aí no mercado, às vezes a gente pega alguma informação do datasheet e não sabe usar ela, né, da forma correta. Então, a ideia aqui é desmistificar, né? Ele vai concentrar aí a gente vai concentrar a primeira parte aí do webinar na explanação do Felipe, né? E depois aí a gente vai abrir para as dúvidas aí que tenho certeza que vocês terão bastante, tá? Felipe, obrigado aí por aceitar e participar com a gente, né? Agradecer a JA também, a JA é um grande parceiro do canal Solar também, né? De disponibilizar o tempo aí do Felipe aí para desbravar esse assunto com a gente, tá? Turma sua aí, manda ver. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Bruno, Matheus, aí, por mais essa parceria. Né? Quando a gente falou de construir esse webinar, né, foi um tema que suscitou, né, durante algumas conversas que tivemos, tendo em vista aí as experiências do mercado que a gente tem, né? Então, obrigado aí por essa oportunidade, por essa parceria. Obrigado a todos os presentes, né? Uma boa tarde especial a todo mundo que está nos acompanhando. É uma grande alegria, uma grande honra poder falar com um público tão seleto, né? Pessoal bastante profissional do nosso meio e que está fazendo a coisa certa, né? Buscar informação, buscar qualificação, buscar treinamento, né? No nosso setor, esse é um dos grandes diferenciais, né? Então, obrigado a todos aí. E um bom webinar a todos. Vamos seguir nessa dinâmica, então. Vou fazer a explanação e aí depois a gente abre para perguntas e espero que eu possa contribuir bastante aí com todos. Bom, o tema do nosso webinar então, aprofundando a análise das folhas de dados, né, ou dos datasheets. Né, e o porquê que isso surgiu, né, de onde surgiu esse tema? Hoje eu estou aqui do lado de vendas, né, pela JA, mas eu fico imaginando como deve ficar a cabeça dos meus clientes e dos meus clientes, né? Quando se deparam aí com a seleção de módulos fotovoltaicos. Eu imagino que não deve ser uma tarefa muito fácil, porque as opções são muitas, né? O nosso mercado está crescendo a passos largos. Demos uma pausa aí devido ao Covid, né? Mas eu entendo que seja uma pausa. Nosso mercado ele é muito sensível, né? Então, assim que as coisas voltarem, eu tenho certeza que nosso mercado vai retomar no mesmo ritmo. Então, o nosso mercado crescendo cada vez mais e novos entrantes, novos players, né? Tanto do ponto de vista de novos entrantes de integradores, distribuidores, né? Só a última pesquisa da Greener mesmo apontou em torno de 12 mil empresas hoje trabalhando no nosso meio, né? Então, novos players, né, nesse segmento e também novos players de módulos fotovoltaicos, né? A gente tem se deparado cada dia mais com novos fabricantes, né, que muitas vezes a gente não conhecia, que já eram fabricantes tradicionais, mas que não conheciam, né? Até reconheço a própria JA. O ano passado a gente fechou com a segunda maior fabricante em escala mundial, mas aqui no Brasil nós estamos aí procurando ampliar a nossa capilaridade, né? Então são cada vez mais marcas chegando no nosso mercado, né? Um mercado gigante como esse,
os fabricantes vão se interessando e vão colocando seus produtos no mercado, né? Então, isso gera ali na hora de fazer uma seleção, uma opção muito grande, né? E muitos critérios que podem ser analisados quando a gente vai escolher o módulo fotovoltaico, que é o principal, né, ali junto com o inversor, os principais itens, né, de um sistema. Então, gera-se realmente uma angústia, né, e, enfim, como fazer essa seleção, né? É um investimento relativamente alto, que tem que ser feito de uma forma bem pensada, para 25 anos, né? Então, é uma decisão realmente bastante difícil, o dia a dia, né? Então, é por isso que a gente quer explicar, né? O foco aqui vai ser explicar o datasheet em si, né? Nós, brasileiros, temos aí um mau hábito, eu me incluo nessa, né? De muitas vezes comprar um produto e já sair usando, né? Por exemplo, um celular, a gente compra e já sai baixando os aplicativos, já sai transferindo, já. Eu nunca nem li um manual de um celular, por exemplo, né, que eu tenha comprado, de um carro, enfim. Então a gente tem um pouco né, desse espírito, né? Mas os datasheets, eles trazem para nós informações muito valiosas na hora de tomar decisão. E que hoje, pelo que a gente vê mais no mercado, os critérios que têm sido mais utilizados são preço e watt-pico. E são informações muito pobres, né? O preço e o watt-pico são informações assim muito pobres, porque quando a gente faz uma comparação entre dois módulos, existem outras coisas por trás, né? Então, o objetivo aqui vai ser apresentar para vocês um método de seleção, né? Onde a gente vai esmiuçar o datasheet e, pelo menos do ponto de vista técnico, a gente vai ter bons argumentos para realmente fazer uma boa escolha, né? Que depois vai levar também a uma questão comercial e aí uma boa decisão no final para que o negócio seja fechado e o nosso cliente seja satisfeito, né? Então, esse é o contexto aí do nosso webinar. Então, como o tema é aprofundando a análise de datasheet, eu não preparei nenhuma apresentação. Basicamente, a ideia é a gente analisar o datasheet em si. Tá? Eu vou utilizar aqui um datasheet da JA Solar, né, que é a empresa com a qual eu trabalho. Porém, tudo que a gente conversar aqui vai valer para qualquer fabricante, qualquer datasheet. Tá? Vai ser uma coisa bastante imparcial, né? Justamente para a gente poder ter um método, né, de comparação. Bom, então começando aqui do início, né, todo fabricante vai trazer ali algumas imagens do seu módulo, vai ter alguma introdução, né, vai comentar um pouco ali sobre as principais vantagens, né, de um módulo, de um viés aí um pouco mais comercial, né, tem o nome comercial do módulo, né, e aí tem a imagem. A própria imagem já começa a revelar algumas coisas sobre esse módulo, né. Por exemplo, a gente já pode ver que ele é um módulo monocristalino, né, ele tem ali 400 e pode chegar até 455 watts, né? Ele é multibusbar, meia célula. Então já começa então a passar algumas informações para a gente, né? A própria introdução, né? A própria foto, né? A gente já pode ver a configuração do módulo, né? Um módulo meia célula, né? Ou seja, a tendência é que seja um módulo de mais alta potência, porque eu tenho menos perda resistiva, né? Ao cortar a célula no meio. Multibusbar também. Então, né, tá falando um pouco aí, tá imprimindo o viés e imprimindo a identidade do módulo já no início, né? Depois, os fabricantes, de uma forma geral, vão ressaltar algumas das principais características, né, dos seus módulos, numa parte mais introdutória, né? Então, maiores potências, menor suscetibilidade à sombra, né? Menores perdas resistivas, menor coeficiente de temperatura e melhor tolerância à carga mecânica. Tudo isso aqui a gente vai ver depois em termos numéricos, mas essa aqui é a mensagem que o fabricante está querendo passar para né, o seu cliente. Olha, meu módulo tem essas principais características, né? Então tem essas vantagens. E aí a gente entra numa parte que eu não tenho, honestamente, eu não tenho visto muito isso ser difundido no mercado, porque talvez todo mundo tenha entendido que isso aqui é meio padrão do mercado e tudo mais, então às vezes não se aprofunda nisso, mas eu já queria começar a chamar a atenção para um diferencial de alguns módulos, né? Que é essa questão da garantia, né? Essa curva aqui de garantia está em todos os datasheets, né, no mercado,
né? E basicamente o que a gente se atém, né? Até hoje, normalmente, o módulo é para durar 25 anos, né? Então, tem uma garantia de potência aí para 25 anos. Então, eu queria esmiuçar rapidinho aqui com vocês o que está por trás dessa informação, né? Então, primeiro ponto, garantia de 12 anos para o produto. Tá? Nem todos os módulos trabalham com garantia de 12 anos. Tá? Isso é importante também já começar na hora da seleção, comparar. Tá? Nem todos os módulos trabalham com 12. Alguns módulos trabalham com 10 anos. Né? Então, já é um ponto aí de diferencial. Né? São 12 anos de garantia de fabricação, contra defeitos de fabricação. Né? Como funciona essa garantia? Você vai acionar o fabricante, vai acionar o distribuidor, que vai acionar o fabricante, vai ser feita uma análise técnica e, se constatando que é um defeito de fabricação, o módulo vai ser reposto. Então, bem simples esse processo. E aí se fala em garantia de 25 anos de potência linear. Então, o que significa isso, né? Significa que aqui a gente já começa a falar em vida útil, né? Então, esse é um módulo que tem 25 anos de vida útil, e ele tem uma degradação linear. Como que a gente interpreta essa questão da degradação? No primeiro ano, é importante a gente olhar aqui, ó, que ele está falando o seguinte, de 100%, vou dar um zoom aqui na tela, tá? De 100% da potência, né, ou seja, de 455 watts, né, que ele está mencionando aí como a maior potência, de 100%, no primeiro ano se perde 2,5%. Tá? Isso se deve ao efeito LID, que é o efeito de degradação pela luz, Light Induced Degradation. Isso é comum em todos os módulos, todos eles vão ter esse efeito. Tá? Então, é um ponto importante de olhar, porque no fim das contas é energia, né, a mais ou a menos. Então, é importante comparar, né, esse nível de degradação no primeiro ano e depois ter um nível de degradação linear, que é o PID, né, o Power Induced Degradation. Ou seja, é aquela degradação que o módulo naturalmente vai perdendo potência ao longo dos anos, né? A gente pode entender o módulo como se fosse um radiador do carro, um circuito fechado de água. Mas, por mais perfeito que seja, sempre vai ter um vazamento, né? O carro ali, de vez em quando, a gente tem que completar a água, né? Fazer uma revisão e tal. Então, por quê? Vai tendo essa fuga de corrente, né? Então, o módulo ele vai degradando ao longo do tempo, né? Então, a partir do primeiro ano até o 25º. E aí, esse nível de degradação é importante analisar, tá? Por exemplo, aqui no caso da JA, a gente está colocando o padrão de mercado numa curva azul, né? E o padrão da garantia da JA. Nem todos os fabricantes trabalham com o mesmo tipo de garantia de potência linear, tá? Então, aqui, por exemplo, nós estamos falando de 80% a 25 anos, né? Ou seja, 80% da máxima potência em 25 anos. Aqui no caso, embora não esteja escrito, né, mas isso está no nosso termo de garantia, já posso falar para vocês, né, que aos 25 anos nós vamos encontrar 83,1%, tá? Aos 25 anos. Então, ou seja, isso resulta de uma degradação linear de 0,6% ao ano. E aqui é um ponto importante, nem todos os módulos têm o mesmo tipo de degradação. Tá? Nem todos os módulos têm esse nível de degradação. Isso muda de acordo com o material encapsulante, de acordo com a célula, de acordo com a tecnologia de fabricação da célula. Tem uma série de coisas que estão por trás aqui. Então, comparem, porque o que acontece? Se você tiver um módulo que tem uma degradação linear maior, quando você jogar isso em 10 anos, você vai estar perdendo energia. Então, voltando naquele ponto que a gente estava falando, né? Aí o watt-pico, você vai pagar barato no watt-pico agora, mas ao longo de 25 anos você vai perder energia e nem sempre vai compensar esse watt-pico mais barato que a gente pagou no começo, né? Então, por isso que é importante usar bastante, né? Esmiuçar essa questão aí da degradação do módulo. Tá? Depende também do tipo de módulo. Normalmente, módulos que são vidro-vidro ou double glass, eles têm uma degradação menor. Né? No nosso caso aqui, a gente trabalha com 0,50, né? Porque são dois vidros, né? Duas camadas de vidro,
né? Ou seja, isola melhor, protege melhor o módulo, e ele é menos suscetível a intempéries, né? Que vão penetrando e vão degradando o módulo ao longo do tempo. Além disso, é utilizado um outro material encapsulante, que é uma poliolefina. Tá? Normalmente se utiliza EVA, no módulo Double Glass, em geral, se utiliza poliolefina. Então, esse material encapsulante também tem uma degradação menor. Então, tudo isso é muito importante da gente começar a questionar o fabricante, né? Começar a questionar que tipo de encapsulante está sendo usado, qual é o tipo de degradação. Se eu jogar isso ao longo de 10, 15, 20 anos, como é que fica, né? Em termos de geração de energia. A gente sempre tem que, nós sempre temos que lembrar que o módulo ele é um ativo para gerar energia. Ele não gera watt-pico, ele gera energia. Então a gente sempre tem que jogar isso numa escala de tempo para poder fazer uma comparação mais justa. Tá? Bom, falando sobre certificados, né? Então, em geral, também os fabricantes trazem essa parte aqui falando sobre certificações, né? Quais são os certificados aí, os mais importantes, né? Que o módulo trabalha. Então, nesse caso aqui, a gente está trabalhando com a IEC 61215, né? Esse módulo, né? Ele é certificado pela IEC 61215 e 61730. A IEC hoje é a norma mais importante do nosso setor em termos de qualidade e garantias do módulo, né? Então, a IEC 61215, ela fala sobre critérios de qualidade do módulo. São testes, né, de qualidade do módulo. E aí, a IEC 61730 é mais focada em segurança. Segurança da operação do módulo fotovoltaico, né, especialmente o isolamento dele, né? Então, a IEC é um organismo internacional, né, de longa data, que lança normas internacionais não só focado no setor solar. Na verdade, o setor solar veio muito recentemente, mas a IEC já tem aí muitos anos no mercado. Então, a IEC também normatizou os módulos fotovoltaicos. Em especial, essas duas aqui são testes de verificação de produto, tá? Porque o fabricante ele manda o módulo para um organismo certificador, né, credenciado pela IEC, né? Esse organismo certificador ele vai fazer os testes de acordo com esses padrões aqui, né? A 61215 e 1730, que tem lá todos os testes que são necessários, tem todos os equipamentos, todos os parâmetros, tal. Então é tudo muito normatizado. Tá? Qualquer laboratório do mundo que seja credenciado pela IEC, ele vai fazer o teste da mesma forma. Tá? Então aqui já são testes muito rigorosos, né? Fazendo uma comparação aí com o nosso Inmetro, né? Aqui no Brasil, a gente é regulado pela Portaria 4, na qual o Inmetro ele exige apenas, basicamente, o flash test. Né? Então, quer dizer, o flash test ele é aquele que vai verificar a potência do módulo, potência pico, só isso. Então, é uma informação muito pobre. Então, se a gente já é um ponto para a gente analisar. O fabricante que eu estou comprando esse módulo, que vai me dar 25 anos de vida útil, né, 10 ou 12 anos de garantia, passou pelo teste da IEC? Né? Se não passou, e passou pelo Inmetro, ok, eu tenho Inmetro, mas não necessariamente é um bom indicativo, né? Porque são testes muito mais simples, né? O que o Inmetro faz aqui no Brasil, ainda, né? Existe uma grande discussão, até participava desse grupo aí que até está um pouco parado, né, pela B Solar para mudar isso aí, né? Mas, enfim, então a IEC já são testes bastante agressivos mesmo. Em média, uma certificação IEC demora 5 meses, porque o módulo ele fica em câmera cíclica para simular a vida dele. Então, são 1000 horas de teste. Né? O dump heat test, por exemplo, são 1000 horas que o módulo fica ciclando entre a mínima e a máxima temperatura de operação dele, todas as condições climáticas e tudo mais. Então, é muito agressivo esses testes, são muito agressivos. Então, é uma confiança a mais, né? A gente vai estar aqui, muitas vezes, financiando um projeto, vai estar, né, vendendo isso para o nosso cliente, vai estar colocando ali o nosso nome, né, junto no projeto para o cliente. Então, é uma segurança a mais. Além disso, existem outras certificações que é interessante a gente analisar também. Né? Então, por exemplo, aqui, no caso, né, a JA trabalha com a ISO 9001, 14001 e a OSAS 18001, que são normas de sistema de gestão.
né? Aqui da qualidade, 9.001, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar, é uma norma mais conhecida. 14.001 é meio ambiente e a OSI 18.001 é saúde e segurança do trabalho. Ou seja, demonstra, né, qual a mensagem que está sendo passada aqui, né? Demonstra que o fabricante ele é preocupado com o sistema de gestão, né, tanto do ponto de vista de qualidade, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista de saúde e segurança do trabalho. Ou seja, é uma empresa que a tendência é que esteja comigo daqui 25 anos, porque tem um sistema de gestão regulado também pela ISO, né? Então, tem normas de qualidade, tem normas de controle de qualidade, tem normas para gestão ambiental, então é uma empresa que está menos suscetível a ter problemas ambientais, e tem um passivo ambiental que possa vir a fechar a empresa, né? Ou então ter um passivo trabalhista, né? Muitas vezes a gente pensa lá, porque está na China, vale tudo. Não é bem assim, tá? Eu conheço bem a China, já fui para lá várias vezes. Eu já auditei, né, nas minhas experiências anteriores, eu já fui para lá para auditar fornecedores, né, do ponto de vista dessas 3 normas, e não é bem assim não, o pessoal trabalha de uma forma muito séria. Né? O nosso mercado aí, em linhas gerais, trabalha de uma forma muito séria, as empresas se preocupam bastante com essas questões de qualidade de ambiente, saúde e segurança. Então, está transmitindo aqui para a gente uma segurança maior, né? Olha, né, do ponto de vista dessas 3 normas, estamos cobertos, né? A tendência de ter um passivo trabalhista, né, que possa gerar uma multa muito grande, né? Então, no caso aqui, por exemplo, a JA é uma empresa de capital aberto. Isso conta bastante, porque a tendência é que a empresa prospere, né? Obviamente a gente pode fincar o martelo porque imprevistos acontecem, mas essa é uma tendência que existe um sistema de gestão para controlar isso. E um outro ponto aqui, especificamente aqui no caso da JA, a gente também trabalha com essa norma IEC 62941. A IEC para módulos fotovoltaicos, para quem não conhece, tem mais de 70 normas. Tá? É muito amplo. Né? A gente conhece muito essas duas aqui, né, que são as mais famosas, mas existe uma porção de normas. Tem norma eu acho que para tudo, né? Pelo menos das que eu conheço, tem norma para tudo, dentro do nosso segmento. Tá? Então, essa aqui é uma das normas a mais que a gente atende, né? Que são orientações para aumentar a confiança na qualificação e aprovação dos módulos fotovoltaicos. Né? Então, na hora de projetar um módulo fotovoltaico, na hora de desenhar e conceber, né, existem essas orientações aqui para aumentar a confiabilidade do módulo. E aí, cada fabricante vai colocar né, as suas normas, os seus padrões, né? Nesse caso aqui, a JA é certificada pela TUV-SUD, tá? Um highlight bem rápido aqui também, nem todas as normas trabalham, nem todas as TUV são a mesma TUV. O TUV é um termo geral. Tá? Aqui, no caso aqui, TUV-SUD. Tá? Tem outras TUV também. Bom, depois, na próxima página, a gente vai ver o diagrama mecânico, né, desenho, né, então também é uma coisa mais tranquila, né, tem as dimensões do módulo, na largura, no comprimento, na espessura, tem os pontos de montagem, né, os furos de montagem pelo módulo, tem a indicação dos furos de aterramento, né, que são muito importantes a gente seguir a furação de aterramento, né, porque o módulo ele é feito a deposição de uma camada de anodização nesse frame de alumínio, né? Então, o furo do aterramento ele tem contato com o metal base. Então, se não for feito por ali, você não vai garantir que tenha contato com o metal base. Pode ser que o aterramento não esteja funcionando. Então, é bastante importante seguir o aterramento. Tá? Furações e tudo. Fazer um furo de aterramento diferente. Via de regra, não pode. O fabricante se você fizer sem consultar o fabricante, você vai perder a garantia. Tá? Porém, tudo que está no datasheet, pessoal, uma informação interessante para vocês também, é assim, tudo que está aí pode ser perguntado. Tá? Perguntem para os fabricantes, né? Olha, isso aqui eu estou querendo fazer um furo diferente aqui e tal. Posso fazer? O fabricante vai analisar, vai te dar uma resposta oficial. Pode fazer, a garantia está mantida. Não pode fazer, senão você vai perder a garantia. Então, isso é bastante importante manter esse canal de comunicação. Aqui um ponto interessante que os fabricantes trazem também, mas aqui no mercado brasileiro não pegou muito, que é a customização de cores de frame.
né? Por exemplo, na Alemanha é bem comum ver frame preto para poder fazer um design, né? Porque eles têm aquelas casas colonial, enfim, toda aquela arquitetura, né? E acaba ficando bonito. Então, saibam que se um dia vocês precisarem, é possível, né? Vai ter uma negociação, mas é possível. Tá? Aqui com relação a especificações, né? Então, aqui nós estamos falando de um módulo que tem a célula mono, não está escrito aqui, mas é monoperc. Não existe mais célula mono puramente no mercado brasileiro, nem no mercado mundial. Tá hoje em dia todo mundo trabalha com processo monoperc. Tá? O peso do módulo, 24, mais 24,6. Tá? Importante analisar, né? Eventualmente, na hora de montar, facilitar e tudo mais. As dimensões do módulo, né? E com relação às dimensões, é muito interessante a gente fazer uma análise mais profunda, principalmente do ponto de vista da largura, né? Por exemplo, aqui no caso está se trabalhando com 996. Isso é a largura padrão de um módulo poly, por exemplo, 335. Então, isso no dia a dia vai acabar facilitando mais a montagem, né? A gente vê uma série de módulos hoje no mercado, né? Na faixa de 400 watts, né? Que acabou virando a nova corrida do ouro, né? 400, agora já estamos falando em 500, né? Mas aí o fabricante acaba mudando o tamanho do módulo, né? Então é muito importante analisar o tamanho para ver se isso não vai te impactar, né? Depois vai aumentar a largura do módulo, por exemplo, de uma forma que te impacte e você acaba precisando colocar mais estrutura, por exemplo, né? Então é importante analisar esse ponto aqui. Seção transversal, isso é padrão, 4 milímetros quadrado. Número de células, 156. Então, esse módulo aqui, o que ele está falando para a gente? É um módulo meia célula com 156 células. Ou, se fosse um módulo inteiro, seria de 78 células. Ou seja, ele tem uma fileira a mais de célula, até por isso que ele é um pouco maior no comprimento. No caso aqui da JA, como a gente entende que o comprimento não é tão crítico quanto a largura, então a gente fez esse ajuste, aumentando um pouco no comprimento, mas mantendo a largura, né? Então, para poder atingir potências mais elevadas, foi colocada uma fileira a mais de célula. Caixa de junção IP67 com 3 diodos. É importante analisar isso aqui. Às vezes não todas têm essa categoria de proteção na caixa de junção. Conector. É importante analisar também a questão do conector, né? Foi feito até um webinar aí pelo canal, mostrando a importância de manter sempre a mesma marca de conector em todas as ligações, né? Que pode dar alguma diferença ali de acasalamento, né, entre o macho e a fêmea, que pode gerar uma folga, né? Então, aqui já está dizendo qual é a marca. Tem fabricantes que trabalham com marca própria, né? Então, é importante consultar para sempre manter o mesmo conector. Com relação ao comprimento do cabo, o porta-retrato sempre vai trazer essa dimensão, né? Porta-retrato 300 e 400 de um lado e paisagem, né? Se for na configuração paisagem, 1200 por 1200. Às vezes o pessoal reclama, né? Olha, mas o cabo é muito curto e tal. Se você precisar do cabo maior, o fabricante pode entregar. Tá? Por padrão, esse módulo aqui específico, ele vem com cabo curto, 300 por 400. Por quê? Perde-se menos na condução, né? Se a gente tiver menos cabo, a gente vai ter menos perda resistiva. Então, por padrão, a gente trabalha com 300 e 400, porque daí você conecta um módulo ao lado do outro e assim por diante, evitando perdas. Mas, né, eventualmente, vou trabalhar com microinversor, preciso do cabo maior. Ok, é só pedir que é providenciado. Também tem uma negociação envolvida, mas tecnicamente é possível. Tá? Configuração da embalagem, então, normalmente os fabricantes trazem aí quantos módulos por pallet, eventualmente alguns até trazem quantos módulos por container, tá? Enfim, mas isso é tranquilo, só não estando aqui, é só questionar. E aí a gente entra nos parâmetros elétricos em STC, né, onde começa uma discussão aí bastante importante para nós, né? Então aqui o fabricante sempre vai trazer o range de potência que esse módulo oferece, tá? Vocês sempre vão perceber que é de 5 em 5, porque é sempre trabalhado com uma tolerância 0 mais 5 watts. Ou seja, se o módulo ele deu, por exemplo, 441 watts, na prática ele vai ser reduzido para 440. Sempre. Isso, todos os fabricantes em geral trabalham com essa tolerância, tá?
A potência é medida no final da linha, né? Uma das últimas, se não a última operação, uma das últimas operações. É medido no equipamento que chama flash test, e essa medição ela dá uma precisão de 4 casas depois da vírgula. É uma medição muito precisa, né? Um equipamento super moderno, super preciso, simulador solar. Mas a gente só vê aqui o número redondo, né? Por conta disso. Né? Isso é a classe do módulo, ele é classificado em 440, por quê? Ele foi medido, por exemplo, 443,38, ele vai cair para 440. Ele só passa para 445 a partir do momento que ele for igual ou maior que 445. Tá? Então, você sempre vai ter mais potência do que aquilo que você realmente está comprando. Isso é o padrão do mercado. Tá? Então, aqui ele vai colocar a família de módulos, vai colocar o range. Tá? Vou pegar aqui o 445, que está no meio da tabela, só para a gente fazer um exercício. Né? Então, nós vamos ter aqui a potência máxima, né? Ou o famoso watt-pico. Né? Nós vamos ter, então, a tensão de circuito aberto, vamos ter a tensão de máxima potência, corrente de curto-circuito, corrente de máxima potência. Tá? Então, vamos ter todas essas características aqui. Lembrando que todas essas características são dimensionadas em STC, Standard Test Condition. Isso significa o quê? Que na fábrica, o fabricante de módulo ele mantém uma condição controlada de temperatura ambiental, temperatura da célula, tá? Pressão atmosférica e irradiância, que está escrito aqui, todo o datasheet vai trazer essa informação. Ó. Irradiância 1000 watts por metro quadrado, temperatura 25 graus e 1,5 G de pressão atmosférica. Tá? Isso aqui é medido a temperatura da célula, tá? Inclusive é medido mesmo durante o teste lá a temperatura da célula em 25 graus. Então, essa é a condição padrão de teste, todo mundo é testado nessa condição, só que ela não é uma condição muito real, né, na prática, no dia a dia. Né? Mas, como precisa-se determinar um padrão para todo mundo ser comparado, então se determinou dessa forma, tá? Em STC. Além disso, daqui do datasheet, a gente pode tirar uma outra informação, quem quiser pode fazer o cálculo aí na mão, né? Só que nenhum fabricante traz essa informação, que é um fator de forma. Né? Foi discutido recentemente, né? O Canal Solar até fez um artigo muito técnico, né? Muito profundo, até parabéns pelo artigo, porque assim, o fator de forma ele não é um indicador importante para a gente analisar, para a gente fazer uma seleção de módulos. Por isso que nenhum fabricante traz. Você nunca vai ver esse índice no datasheet de um fabricante. Ou dificilmente vai ver, né? Dos fabricantes que eu conheço, pelo menos, que a gente tem familiaridade, ninguém tem. Por quê? O fator de forma, ele não diz muita coisa, né? Ele vai ser ali a tensão de circuito aberto vezes a corrente de curto-circuito dividido pela máxima potência, né? Quer dizer, ele é uma comparação entre a máxima potência do módulo teórica, né, contra a potência real do módulo, né? Esse número não significa nada para a gente, porque o módulo nunca vai trabalhar em VOC, por exemplo, nunca vai chegar nessa corrente, nessa tensão, e também a tensão de máxima potência, no dia a dia da operação, também dificilmente a gente vai alcançar lá. Lembrando que teria que ser 1000 watts por metro quadrado e 25 graus Celsius de temperatura da célula. Então, ele não tem muito fundamento. Além disso, os fabricantes, de uma forma geral, procuram fazer configuração, né, das suas células conforme mais convém para o fabricante ou mais convém para o cliente. Tá? No caso específico aqui do AJA, um ponto que eu queria chamar a atenção, que é uma coisa que, não pela JA em si, mas uma coisa para vocês começarem a analisar, é justamente a questão do ajuste da tensão pela corrente. Né? Então, no caso da JA, é preferível trabalhar com uma tensão mais alta. Você sempre vai ver nos módulos da JA uma tensão mais alta e uma corrente mais baixa. Isso para poder ter menos perda resistiva. Ou seja, no fim do dia, mais energia que você vai estar gerando. Tá? Como a gente está conduzindo aqui em corrente contínua, procura-se trabalhar com uma tensão mais alta em detrimento da corrente. O que vai acontecer? O fator de forma vai ser mais baixo. Mas não necessariamente é um módulo ruim. Tá? Então, isso falando da JA e falando de outros fabricantes também. Estou fornecendo aqui para vocês
um mecanismo para vocês analisarem, tá? Então, não se atenham nessa questão aí de fator de forma, tudo mais, porém, eu recomendo que vocês comecem a fazer uma análise realmente desse ajuste de tensão corrente aqui, para ver o que privilegia mais, o que favorece mais e o que vai gerar mais energia. Um outro ponto aqui que a gente analisa é a eficiência do módulo. Olha, eu acho que depois do watt e pico, para mim, essa aqui é a segunda ou terceira característica mais importante, né? Porque, de novo, né, a gente está sendo inundado por uma série de novos fabricantes e novos métodos, e enfim. E aí, hoje em dia, parece que meio que virou obrigatório o módulo de 400 watts, acima de 400, né? Mas um módulo para ser considerado realmente de alta tecnologia, ele também tem que acompanhar a eficiência, né? Porque senão para JA seria muito fácil, eu poderia fazer um módulo de mais uma fileira aqui do lado e chegar em 500 watts tranquilo, né? Só que daí o módulo vai ficar maior, posso aumentar o tamanho da célula, né? O módulo vai ficar maior, posso ter uma série de artifícios que a gente poderia fazer para aumentar essa potência, mas vai aumentar o tamanho da célula, vai aumentar o tamanho do módulo, que no fim do dia vai prejudicar o cliente porque ele vai ter que gastar mais com o que se chama de BOS, né? Balance of System, ou seja, os outros componentes, né? Principalmente estrutura e cabo, né? Então, é importante analisar a eficiência, né? Por exemplo, uma eficiência que é acima de 20% é uma eficiência bem alta, tá bem na vanguarda aí da tecnologia dos módulos hoje, né? Ainda assim, hoje a gente encontra módulo de 400 watts com uma eficiência de 19%, 18%. Então, tem que olhar, né? Todos os pontos, né? Então, quando a gente fala lá, poxa, um módulo de 445 watts, tá, mas qual a eficiência? 20,5, opa, quer dizer que ele vai produzir mais potência, né? Essa potência numa menor área, né? Comparado com um módulo de eficiência menor. A tolerância de medição de potência, é o que eu comentei com vocês aqui, de 0 a 5 watts. Coeficiente de temperatura para ISC, né? A gente acaba não reparando muito, também não tem muita utilidade, né, de ver nos datasheets, mas a corrente ela não se altera, né, de uma forma significativa pela temperatura, né, ela sempre vai se alterar pela irradiância, né, então eu não aprofundaria muito a análise em cima desse coeficiente aqui. Coeficiente de tensão de circuito aberto é importante para a gente dimensionar o inversor, né, tanto para ver se o inversor se a entrada do inversor suporta em temperaturas mais baixas, né, uma tensão mais alta do módulo, ou em temperaturas muito elevadas, se vai ter tensão suficiente para partir o inversor, né? Então, isso aqui é uma característica interessante da gente analisar, acho que está mais no dia a dia de todo mundo aí, né, que trabalha com o mercado. E esse aqui é um outro ponto que é muito importante a gente analisar, que eu não tenho visto, pelo menos, ser muito valorizado no nosso meio, que é o coeficiente de temperatura para potência. Ou seja, aquele módulo que é 445 watts, né, que no Brasil, principalmente, né, temperaturas elevadas, que a gente tem aí 30 graus, 40 graus, todo módulo vai perder potência. Então, quando a gente fala em 445 watts, dificilmente a gente vai trabalhar com essa potência. A potência real vai ser dada justamente pelas condições reais, muito impactado pelo coeficiente de temperatura do módulo. Então, é importante buscar coeficiente de temperatura mais baixo, porque senão a gente está comprando 445 watts, mas está levando muito menos potência, né? Então, comparem sempre esse coeficiente de temperatura, né? Porque, de novo, no fim do dia, é o que vai te gerar energia, né? É o que vai te entregar energia na prática, é esse coeficiente de temperatura, o quanto o módulo vai perder de potência quando ele entrar em condições de operação. Logo abaixo, todos os fabricantes trazem os parâmetros elétricos em NOCT. Por aqui, você já consegue ter uma ideia bem rápida, sem fazer muita conta, pegando um datasheet e colocando um do lado do outro, você já consegue fazer uma boa comparação. Por quê? O que é o NOCT? São condições mais próximas da realidade. Pouco mais próximo, né? Nem tanto, mas ele já é um pouco mais próximo. Ou seja, é uma irradiância de 800 watts por metro quadrado, né, que a gente pode encontrar no nosso território, 20 graus de temperatura ambiente. Né? Na STC, estava se controlando a temperatura da célula.
Aqui a gente está controlando a temperatura ambiente, depois a gente vai ver para quanto vai a temperatura da célula. A célula sempre vai esquentar com relação à temperatura ambiente. Tá? Sempre vai estar a temperatura ambiente no nível, a célula sempre vai estar mais quente. Eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco, onde que a gente vê isso. Então assim, aqui a gente já pode fazer uma boa comparação. Esse módulo de 445 watts, em NOCT, ele vai entregar 338. Né? Então, quando você pegar um datasheet e colocar do lado do outro, principalmente por conta desse fator aí de potência, né, de coeficiente de temperatura de potência, você vai ver, olha, esse aqui em NLCT está me entregando 338, o outro está me entregando 330, o outro está me entregando 340, né, comparando as mesmas potências ali, né, a mesma característica do módulo. Então, comparar somente o watt-pico é muito pobre, né, a gente tem que ir bem a fundo mesmo. E aqui, essa tabela do NOCT, eu diria que ela é muito importante fazer exatamente essa análise, porque ele é o que vai te dar o quanto você vai gerar de energia a mais no sistema ou não. Né? Depois, condições de operação, né, tensão máxima do sistema 1000 volts ou 1500 volts. Em geral, aqui a gente sempre trabalha com 1500 volts. Né? No passado era 1000 volts, né? Mas aí as strings foram crescendo e passamos a 1500 volts. Mas é possível trabalhar com 1000, para quem quiser. Tá? Dei uma olhada, às vezes você está comprando achando que é 1500 e normalmente o cara tem por padrão mandar 1000 volts, né? O fabricante tem por padrão mandar 1000 volts, então dá uma conferida, né? Se te atende, né? Essa tensão aí. A temperatura máxima de operação, né? Vai de menos 40 até 85 graus, isso é certificado pela IEC. Fusível de série máxima, né? Então, quer dizer, no fim da série, o máximo de fusível, máximo de amperagem do fusível aí, que é recomendado é trabalhar com 20 ampere para proteção, né, da série, né, proteção da string contra a corrente reversa. É um fato muito, muito crítico aí, né? O Matheus sempre comenta bastante nos cursos do canal. Tem artigos, inclusive, falando sobre corrente reversa, que ele danifica totalmente o módulo, né? A corrente reversa vai estourar a célula. Tá? Lembrando que a célula é um diodo. Carga máxima frontal e traseira, né? 5.400 Pascal, 2.400 Pascal, também bem padrão. Isso aqui é certificado pela IEC, né? Uma daquelas IECs que a gente falou lá em cima, testado, né? Realizado esse teste aqui na prática. Tá? NLCT 45 mais ou menos 2. Então, isso aqui é a resultante dessas condições. Então, quando se dispara um flash de radiância de 800 watts por metro quadrado e a temperatura ambiente está em 20 graus Celsius, a célula vai estar em 45 mais ou menos 2. Então, é isso que essa informação quer dizer. Tá? Então, nessa condição de NOCT, a célula trabalha ela aumenta 25 graus Celsius. Tá? E ela vai trabalhar nessa temperatura. Classe de aplicação, classe A, né? Então, é um módulo classe A, ou seja, ele atende todos os requisitos de qualidade do fabricante. Existem no mercado chinês, ou eventualmente aqui no Brasil, pontualmente, comercialização de classe B, por exemplo. É um módulo que tem um defeito minor, que não dá para garantir, né? Não dá para ter todas essas garantias, né? De 25 anos e 12 anos de fabricação, mas o cliente aceita comprar, né? Seria sei lá, um arroz de segundo, um arroz de terceiro, né? Tem mercados que trabalham com esse tipo de módulo. Esse caso aqui específico, a gente está trabalhando só com classe A. Aqui no Brasil também a JA só vende módulo classe A. Depois vem as curvas, né, de tensão, tensão corrente, né, a curva mais conhecida aí. Depois potência, tensão, né, e corrente, tensão, mostrando a interferência da irradiância e mostrando a interferência da temperatura, né? No dia a dia aqui, a gente acaba utilizando mais a simulação em PVSYST, né? Para poder fazer realmente análise mais profunda. E para fechar aqui, eu queria mostrar o pulo do gato em termos de análise comparativa de módulo. O que eu recomendo que vocês façam? Uma análise muito profunda e assim bastante completa mesmo, né, de todos os parâmetros, né, do módulo fotovoltaico. Então, o que a gente está fazendo aqui? Né? Eu peguei esse mesmo módulo aqui, travei em 440 watts, tá? Vamos comparar o módulo em 440 watts
vários aqui em 440, né? Um aqui em 435, só para ter uma ideia, um em 450. E aí eu separei aqui as principais características, né, que a gente entende, né? Por exemplo, com relação à perda de potência. A potência em STC e em MOCT. Então, por exemplo, esse módulo aqui, de STC para MOCT, ele vai perder 106 watts. O próximo aqui, outro fabricante, 107, 108, 110, 111. Então, vamos pegar até aqui, né, até essa marca aí aqui, ó, que é tudo 440 watts. Você vê, todo mundo é 440 watts. Mas em MOCT, alguns entregam mais, outros entregam menos energia, né? Se a gente pegar aqui, ó, esse aqui é 106, esse aqui 112, são 6 watts de diferença. Se a gente multiplicar por 5, que é uma irradiância média, né? São 30 watt-hora por dia, né? Ao longo do ano, quanto de energia que a gente está deixando de gerar. Então, isso é um ponto interessante. Coeficiente de temperatura, ó, como eu falei para vocês, nem todo mundo trabalha com o mesmo coeficiente de temperatura. No caso específico desse módulo aqui da JA, a gente tem um menor valor, junto com essa outra marca aqui, que também tem um valor muito baixo de coeficiente de temperatura. Eficiência, né? Nem todos trabalham com a mesma eficiência, né? Ou seja, o pessoal também utiliza esse artifício aí de mudar o tamanho do módulo para atingir a potência, né? Então, por exemplo, a gente tem eficiência aqui, por exemplo, de 19,69 no módulo de 435, né? 19,9, 19,8 no módulo de 440. Então, não é tudo igual, né? Com relação à largura, com relação ao comprimento, né? Como eu expliquei, qual é o tipo de tecnologia de célula que está sendo utilizada, a dimensão da célula, né? Então, aqui a JA, por exemplo, utiliza a dimensão de 158,75 a célula, né? É um quadrado de 158 por 158. Esse fabricante aqui já trabalha com célula com célula de 166 milímetros. É um tamanho de célula maior, por isso o módulo ficou maior, para atingir a mesma potência, né? Quantidade de células, né? Garantia, né? Como eu comentei, aqui são 12 anos, aqui tem fabricante que trabalha com 10 anos, tem vários que trabalham com 12. Degradação no primeiro ano, degradação linear. Aí quando a gente olha aqui, tem um fabricante que trabalha com, por exemplo, 2% de degradação no primeiro ano e 0,55 ao longo, ao longo dos anos, né? Degradação linear. Fala, nossa, então a degradação desse cara é menor. Vamos jogar isso, vamos linearizar isso ao longo do tempo. Porque não podemos esquecer que o coeficiente de temperatura desse cara aqui é maior, né, 0,37. Ele, de 440, por exemplo, ele já perde 114 graus. Então, essa diferença aqui, pelo coeficiente de temperatura, por exemplo, faz com que em 10 anos, essa tabelinha que eu coloquei, em 10 anos, ainda assim o módulo da JA, no caso, gere pelo menos quase 2% aqui, 1,8% de energia a mais em 10 anos. Aqui eu fiz uma conta bem de Excel mesmo, tá? Isso aqui depois a gente vai dar até um spoiler aí, vai até sair um artigo no canal Solar sobre isso, fazendo uma simulação mais precisa. Considerando 5 watts, 5 kWh como sendo o padrão na média, né? Para comparar todo mundo na mesma base, né? Então, só para ficar todo mundo na mesma base. Então, assim, esse aqui estaria gerando 2%, aí 1,8% a mais. Então, não é porque também a degradação é menor que é bom. Então, é essa mensagem que eu gostaria de passar, que a gente precisa fazer uma análise bem profunda mesmo, comparando vários itens, comparando várias análises, comparando todos os indicadores, né? Todos os indicadores do módulo, né, e assim por diante, né? O datasheet ele oferece muitas informações. Além do datasheet, ainda tem o PVSys, né, os arquivos PANFile, né? Então, vamos partir para a simulação, vamos jogar isso aí ao longo do tempo, vamos ver quanto de energia um vai gerar mais do que o outro. E no fim das contas, o watt pico ali, ele é uma resultante, né? Uma referência para a gente começar a conversa, né? E depois de todos esses argumentos, todos esses pontos que a gente analisou, a gente vai poder ter uma decisão mais embasada, né, do ponto de vista de qualidade, segurança, do ponto de vista aí de sustentabilidade do nosso negócio, né? Afinal de contas, de novo, a gente está fazendo um negócio de 25 anos, né? Está fazendo um casamento com um cliente por 25 anos, então é uma coisa bastante séria, precisa ser analisada com bastante profundidade.
É isso que eu tinha para explanar, né? Fico à disposição para a gente trocar algumas ideias sobre perguntas, sendo aqui ou inclusive sendo também, né, no offline, né? A gente está online aqui, mas no offline também fica à vontade, todos fiquem à vontade para nos contactar. Perfeito, Felipe. Temos várias perguntas, tá? Vou começar pela que foi mais recorrente, tá? Depois eu volto com as outras, perguntando cronologicamente, tá? Pergunta mais recorrente é a seguinte: queria que você falasse, na verdade, um pouco sobre a anodização do módulo quando a gente está pensando naquele grampo de aterramento, né? Pode usar o grampo de aterramento, invalida a garantia, existem soluções melhores, com o Pode tempo usar. ele oxida, como é que faz? O que acontece? Pode usar o grampo de aterramento. Aí vocês podem consultar sempre o manual de instalação do fabricante. Então, no caso da JA, no nosso manual tem duas opções de aterramento, utilizando o furo e utilizando o grampo, né? Isso pode ser feito, sim. Só tem que tomar os cuidados ali para não ser material diferente, para não dar oxidação galvânica, né? Mas pode ser utilizado através do grampo também. Ok, mais algumas perguntas, tá? Como que se mede na prática a perda de potência de um módulo ao longo do tempo? Somente via flash test? É possível verificar no cliente? Na prática, para acompanhar isso no cliente, é só medido através do flash test em campo, né? Se não me engano, tem uma das IECs, inclusive, tem um método de determinação de medição de potência em campo, né? Então, aí você tem que ter lá um equipamento para medir a irradiância, né? Quando a irradiância estiver em 800 watts por metro quadrado, aí traça-se a curva IV do módulo, né? Então, um traçador de curva IV. Então, dá para acompanhar essa perda através da medição realmente da curva IV em loco, assim como é feito no comissionamento. No comissionamento, normalmente faz esse teste, está tudo ok, libera-se. E aí eu recomendo que seja feito realmente, pelo menos uma vez por ano, esse teste para poder ir acompanhando essa degradação. Ok. Mais uma pergunta. Nível de Tier 1, 2, o que isso representa? Se você quiser deixar essa para mim também, pode deixar, mas fala você primeiro aí. Tá. Então, a lista Tier 1 é uma lista que ela é publicada pela Bloomberg, tá? Que é um organismo, né? Uma empresa aí de relatórios, análises financeiras, né? E a Bloomberg tem uma divisão que é sobre New Energy, né? Sobre novas energias. E tem vários relatórios que eles emitem sobre inteligência de mercado e tudo mais. A Bloomberg, específico, ela lançou, então, essa Tier 1. O que ela, basicamente, ela quer dizer? Ela quer dizer que aquela empresa que está listada lá na Tier 1, ela é uma empresa bancável. Ou seja, é uma empresa que ela executou uma série X de projetos, ela obteve financiamentos e ela honrou com seus financiamentos. Ou seja, uma boa pagadora, é uma empresa que tem segurança financeira. Então, basicamente, o Tier 1 da Bloomberg, ele diz isso. Embora ele esteja ranqueado, né, a gente pode olhar lá que tem fabricante número 1, número 2, número 3, número 4, aquele ranking dele ali é somente pela capacidade produtiva do fabricante. Tá? Então, vai ter lá, por exemplo, no caso da JA, a última lista da Bloomberg, que saiu com 15 gigawatts. Então, 15 GB é a capacidade de fabricação da JA. Ela está ranqueada lá em segundo colocado. Não necessariamente ela é a segunda melhor empresa dentro da lista. Na verdade, assim, a lista você atinge os critérios? Atinge. Então, você está lá dentro da lista. Funciona dessa forma aí. Ela é importante para quê? Para você ter uma segurança financeira. A empresa que está lá dentro da lista Tier 1 da Bloomberg, a tendência é que seja uma empresa que tenha mais segurança financeira, né? E vai estar comigo daqui 25 anos, se algum dia der algum problema. Perfeito. Inclusive, a gente tem um artigo bem completo sobre Tier 1, DNVGL, Altman Z, análise financeira, análise contábil, análise de qualidade. Bem legal lá no canal. Inclusive, eu já respondi aí nos comentários com o link, então quem quiser dar uma olhada lá,
Fica a sugestão aí, tá? Outra bem pergunta. interessante esse ponto. Pode falar. Não, eu só vou comentar que é muito interessante, porque, assim, além de tudo isso que a gente acabou de colocar aqui para vocês, né? Colocando, às vezes, até mais dúvida do que resposta, tem todo esse outro mundo de informações para a gente analisar quanto a um fabricante, né? Aqui nós estamos comparando módulo com módulo. E se eu fosse comparar fabricante com fabricante, né? Existem uma porção de outros critérios também, né? A Tier 1 é um deles. A Tier 1 não é sobre qualidade, né? É sobre mais a questão bancabilidade, a questão mais financeira, né? Existem uma série de outros critérios que, com certeza, você mencionou aí no artigo. Ok. Outra pergunta é sobre instalação, né? Você instalar esse módulo com um mini trilho, né? Tem alguma sugestão, alguma coisa a falar sobre como que a instalação afeta temperaturas? Tem que tomar algum cuidado ou não? Olha, em linhas gerais, os cuidados que têm que ser tomados estão realmente lá no manual de instalação, né? Talvez a gente possa até fazer um webinar só sobre manual de instalação. Aí a gente pega também o da J, da Mantis Trinchada, que também não foge do padrão do mercado, né? Em linhas gerais vai estar tudo lá. Assim, de recomendação assim, muito veemente, não tem, né? Utilizar realmente os furos de fixação. A questão de usar mini trilho, só precisa dar uma olhada mais do ponto de vista da carga do telhado. Tem que Né? Porque acertar o daí tipo ele de vai ficar telhado uma área também, né? Porque existem telhados que não aceitam mini trilho, né? exatamente. Aí não entra nem muito uma questão Exatamente. do módulo, né? Só O tomar cuidado módulo com em o si, financiamento, né? Não colar mesmo. exatamente. Manter aquela distância padrão de 15 milímetros, porque senão também vai ficar, vai aumentar a temperatura, né? O próprio telhado vai aquecer, vai transmitir calor para o módulo, vai aumentar a temperatura de operação, vai perder potência, né? Então, sempre procurar manter a distância mínima de 15 milímetros. Ok? Vamos lá, deixa eu pegar uma próxima pergunta aqui. Sobre manutenção do módulo, né? O que você pode dizer sobre limpeza, reaperto? Tem algum produto específico? Como é que eu lavo? Você pode comentar um pouco sobre manutenção? Tá. Então, a manutenção com relação à limpeza, ela é muito importante, né? Porque conforme vai passando o tempo, vai assentando poeira, eventualmente um cocô de passarinho, enfim, alguma coisa pode prejudicar ali a geração de energia. A recomendação é sempre trabalhar com água, né? Em geral, somente a água já limpa o módulo. Eventualmente, se tem alguma sujeira mais incrustada, pode ser utilizado um sabão neutro, mas sempre um elemento neutro, porque o módulo ele tem uma camada antirreflexiva na superfície dele, assim como aquelas lentes, né, de óculos, né, que tem aquele antirreflexo, o módulo também tem, para poder entrar mais raios solares, né, mais fótons poder atingir as células. Então, só precisa utilizar um material neutro mesmo, de preferência utilizar somente água, pode ser utilizado ali um rodo para puxar o excesso, né, se for num telhado, se for mais fácil assim, né, se tiver com acesso, ou numa usina também, já vi casos que o pessoal utiliza, joga água e puxa com um rodo. A recomendação é não utilizar VAP, ou se for utilizar, não mirar o jato da VAP bem no canto onde entre o vidro e o frame, porque ali tem uma cola de vedação, e aí esse jato ele pode arrancar essa cola e pode penetrar a umidade dentro do módulo. Da mesma maneira, na parte de baixo do módulo, né, de acordo com a inclinação, pode acumular sujeira ali embaixo. Tá? Por exemplo, o módulo teve uma chuva aqui, limpou tudo, maravilha. Mas ali aquela água vai escorrer e vai acumular aquela sujeira ali embaixo. Então é legal sempre essa parte inferior do módulo também fazer uma limpeza ali com pano, com rodo, mas muito sem agredir fisicamente o módulo, né? Senão pode arrancar essa cola, né? Que é uma cola de vedação. Legal. Mais uma pergunta aqui. O que é o bus bar, né? Quer dizer, o que influencia o número de bus bars no módulo, né? É melhor, é pior? Tem como ser de mais, tem como ser de menos? Uhum. Tá, o busbar, ele
a gente tem que imaginar o seguinte. Cara, eu vou abrir a... Posso abrir a apresentação? Acho que fica mais Pode, fácil, claro. né? Deixa eu abrir um slide aqui que fica mais fácil da gente ver. A gente usa aqui nas aulas, né? Aqui. O busbar, o que ele é? A célula, ela tem uns filetinhos, quem já reparou, né? Ela tem uns filetinhos brancos bem fininhos, né? Nesse sentido aqui, horizontal, né? Vamos falar assim. Bem fininho. Isso aí é um filme à base de prata, que vai coletar o elétron que está na célula para ele poder sair. Né? Se a célula fosse branca, assim, lisa, né? Igual essa imagem que está aqui em cima, o elétron não teria por onde sair. Então, isso aí é a trilha. Né? Num circuito elétrico, seria a trilha para o elétron percorrer a célula. E aí, existe a trilha pequenininha, que são esses fingers, né, que a gente chama, bem fininho, e aí tem o busbar, que é essa trilha maior, que é onde solda, né, o barramento, né? O barramento ele é um fio de cobre com um chumbo estanho por fora, que ele é soldado na célula para poder ligar uma célula na outra. Tá? Então, o que acontece? A gente pode pensar o seguinte, essas trilhas pequenininhas que a célula tem, elas são como se fossem as ruas. E o busbar, que a gente vê, né, essa trilha maior, é como se fosse uma avenida, né, uma avenida ou uma autoestrada, né? Para quem é aqui da região de Campinas, é Bandeirantes com 5 faixas. Então, assim, se eu tenho, por exemplo, no caso da Bandeirantes, se eu tenho 2 faixas, eu vou andar numa velocidade, um trânsito ali, né, mais lento. Se eu tiver mais faixa, eu vou andar mais rápido. Então, quanto mais rápido o elétron andar dentro da célula, mais potência vai gerar, porque vai diminuir a perda resistiva. Então, o busbar ele é isso, são a quantidade desses trilhos maiores que tem no módulo. Então, por exemplo, esse aqui é uma célula 2 busbar, esse aqui é uma célula 3 busbar, esse aqui é uma célula 6 busbar, e aqui é uma célula multi-busbar. O que acontece? A célula, quando ela é que está representada por esse desenho aqui, né? Você coloca muito elétron, todo mundo junto aqui no mesmo caminho. Hoje em dia, os módulos estão tendendo a ir para 9 busbar. Porque quanto mais busbar eu tiver, mais rápido o elétron vai sair. O ponto só é que a gente não pode ter muito busbar, porque senão acontece o que está nessa imagem aqui, ó. Né? O busbar aqui, ó, aqui embaixo, ele é a célula. Então, o busbar ele vai tomar espaço da célula, né? Nós vamos deixar de gerar energia. Então, também não é interessante que o busbar seja muito muito grande, né? Vamos fazer uma célula com 50 busbar. Aí você vai tomar o espaço da célula. Né? Então, é um balanço, né, entre a área de célula e a área de busbar. Né? E hoje em dia, esses busbars, esses módulos multibusbar trabalham com um fio, desculpa, um fio redondo, né? Esse aqui é o formato do busbar tradicional, esse aqui é o formato do fio redondo. E daí ele diminui a área de perda da célula, né? E aumenta a potência também, porque eu vou ter mais área exposta. Né? Hoje em dia, se trabalha em torno de 0,35 milímetros de diâmetro desse fio aqui. Então, em geral, quanto mais busbar, mais potência eu vou ter. Além disso, o busbar ele ajuda em eventual caso de trinca do módulo, por exemplo, vamos pensar esse caso aqui, ó, esse elétron está aqui, esse aqui está aqui, ele quer sair para esse busbar que está aqui, ó, mas tem uma trinca. Então, ele não vai conseguir sair. Então, você perdeu essa área do módulo inteirinho aqui, ó. Não vai estar gerando energia. Já no caso de multibusbar, que eu tenho mais busbares, por exemplo, aqui está a mesma área de trinca, esse elétron aqui ele vai encontrar um outro busbar, porque eu vou oferecer mais caminhos, né? Então, esse elétron aqui ele vai embora. Então, essa área aqui não vai deixar de gerar. Então, em eventual situação de trinca, o busbar também favorece. Obviamente, não é desejado que tenha trinca. Legal. Mais uma pergunta. Qual software você acha o mais adequado para fazer essas análises de módulo, análise de geração, impactos e etc? Uhum. Então, hoje,
o que eu mais tenho visto, o que eu mais tenho mais familiaridade, vamos dizer assim, é o PVCist. Mas o PVCist, ele é limitado em alguns pontos, ele é mais agressivo em outros pontos, né? O que eu tenho de conhecimento é que normalmente o pessoal utiliza mais de um software para fazer o dimensionamento, né? O PVSys para ver a parte mais de geração de energia, né? Um outro módulo aqui para ver mais a parte de configuração do sistema e tudo mais. Voltando, né? Respondendo a pergunta em definitivo. Eu recomendo para essa parte de energia, né? De geração de energia, o PVSys mesmo. Daí dá para comparar, colocar vários fan files dos módulos e comparar quanto de energia um gera e o outro gera ao longo do tempo. Você pode até configurar 1 ano, pode configurar 5 anos, você pode configurar também essa degradação. Então, ele vai te dar uma simulação mais real, especificamente para módulo, né? Ok, deixa eu pegar aqui as próximas perguntas. Ver se tem mais uma coisa interessante aqui. É obrigatório o selo Inmetro e o selo Procel? É obrigatório. É obrigatório o selo do Inmetro, né? Então, como que funciona? Todos os módulos, tudo que é em torno de um sistema fotovoltaico no Brasil é regido, regulado pelo Inmetro através da portaria número 4. É uma portaria bastante defasada, ela é de 2011, né, igual eu comentei aí, até já participei de grupo de discussão, já tive reunião com diretoria do Inmetro e tudo mais, mas o processo de alteração de norma do Inmetro é bem moroso, né, tá aí desde 2011. Então, o módulo, para entrar no Brasil, ele precisa primeiro ter passado pelos testes do Inmetro, que requerem basicamente um flash test para verificar se a potência é aquela mesmo. Né? O Inmetro está preocupado com o seguinte: se o fabricante está vendendo aquilo que ele está entregando. Você está entregando aquilo que ele está vendendo, né? Tem ali 440 watts, mas realmente é 440. Então, o Inmetro checa só isso. Não tem outros testes, né? Esse teste do Inmetro ele pode ser feito tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Tá? No Brasil, tem vários laboratórios que trabalham. Eu sei da USP e da Unicamp, agora mais recentemente, aí, né, o professor Marcelo também está executando o teste da USP, porque estava muito, do Inmetro, porque estava muito, a fila estava muito grande lá na USP. Mas o teste também pode ser feito fora, tá? É feito num laboratório designado pelo Inmetro, por exemplo, lá na China, né? Se é um módulo importado, né? No caso da JA 100% importado, a gente faz o teste num laboratório designado da China e entrega o relatório para o cliente, né? Quando a gente tem o vínculo comercial, a gente entrega o relatório e o cliente faz o registro, né, no nome dele. Esse é um outro ponto importante. O registro ele é obrigatório estar no nome de quem está importando ou de quem está comercializando, né? Então, se hoje um distribuidor vai começar a trabalhar com o módulo da JA, por exemplo, ele tem que colocar o registro do Inmetro no nome dele. Não pode estar no nome da JA. Antes estava no nome da JA, a JA dava uma carta de anuência autorizando utilizar o registro. Hoje não pode mais fazer assim, cada um tem que ter o seu registro. E aí, de novo, pode ser feito via documentação, conforme eu expliquei. Então, concluindo, é obrigatório ter o selo do Inmetro. Tá? O selo do Inmetro ele é bastante confuso, né, eu diria. Porque, primeiro, que ele classifica lá em eficiência energética, né, um produto que gera energia e não consome. Né? Normalmente a gente vê aquela tabelinha lá para equipamentos que consomem energia, né, um classe A, classe B, enfim. Então, tá lá, né, o módulo classe A. E no Brasil, não dá para você usar isso como parâmetro, porque o módulo para ser considerado classe A em eficiência, ele tem que ter 13% de eficiência. Né? Hoje nós acabamos de ver aqui módulo de 20%, então já ficou totalmente defasado. Né? Então, um módulo de 13% ele já é considerado 13%, 14% já é considerado classe A. Isso é com relação ao Inmetro, né? As questões do Inmetro. Então, todo módulo, nas costas dele, vai ter essa tabelinha que a gente conhece aí, aquela imagem que a gente conhece. Uma outra coisa é o Procel, o selo Procel. O selo Procel, ele é específico para situações onde você vai trabalhar com licitação,
com dinheiro público, né, basicamente, projetos de P&D, e daí eles pedem que o módulo esteja cadastrado também na base de dados do Procel. O fato de ter Inmetro não necessariamente significa que tem Procel. São duas coisas diferentes. Tá? Então, aí, o que tem que ser feito nesse... Não, eu ia falar, o teste do Procel, eu já precisei fazer um selo Procel, né? É muito simples. Você manda o ensaio ou o Inmetro e em poucas horas você tem o selo Procel. Ele não testa nada. Exatamente. Ele Não só testa nada. reafirma o teste do Inmetro. A única coisa que para o Procel, obrigatoriamente, você tem que fazer o teste no Brasil. Né? Isso é até meio, bastante contraditório. Né? O Inmetro eu posso registrar com relatório enviado pelo laboratório designado na China. O Procel não, eu tenho que fazer o teste no Brasil. Então, eu tenho que mandar para um laboratório designado, testar no Brasil, e aí eu vou pegar esse relatório de teste e mandar lá para o pessoal do Procel, que fica lá no Rio de Janeiro, manda um e-mail, segue relatório do módulo tal, por favor, incluir na lista Procel. Aí eles vão incluir na lista. Essa lista ela é pública, é só colocar lá lista Procel, você consegue ver todos os módulos que tem Procel. Então, assim, por exemplo, no caso da JA, todos os módulos que nós temos aqui no Brasil são registrados no Inmetro, mas nem todos são registrados no Procel, inclusive a minoria, porque não são todos os clientes que pedem Procel. Ok. Outra pergunta, existe diferença de qualidade entre os módulos nacionais e os importados? Boa pergunta, hein? O módulo no Brasil, ele tem alguma dificuldade extra aí? A célula vem do mesmo lugar? Como é que é? Então, a gente tem algumas fábricas nacionais, né? De novo, tem a diferença? Tem, com certeza tem. Aí a gente acabou de fazer esse webinar justamente para mostrar onde estão esses pontos, né? O que você pode comparar de um módulo com o outro, né? Para poder verificar. Você pode solicitar os datasheets do módulo nacional e fazer a mesma comparação, né? O mesmo tipo de comparação. Você vai encontrar realmente diferença. Agora, as fábricas aqui no Brasil são fábricas modernas, né? Pelo menos as que eu conheço, né? Eu conheço a fábrica da BYD, trabalhei lá também, já conheci a fábrica da Canadian, visita, né? A gente na época tinha uma cooperação. São fábricas modernas, não deixa nada a desejar para as fábricas lá da China. Inclusive, já visitei bastante fábrica na China e tem as fábricas do Brasil ganham até de muitas fábricas na China. Então, com relação ao processo de fabricação em si, a gente não precisa ter medo, né? Não precisa ter receio. É um processo seguro. Até porque, dentro da norma IEC, um dos tópicos, né, quando você é certificado IEC 61215, vem alguém do organismo certificador na fábrica auditar. Né? Eu mesmo, pessoalmente, já respondi algumas auditorias da IEC. Né? Vem um cara lá da China e faz uma auditoria geral na tua fábrica e te confere o certificado. Né? Então, essa norma aqui, IEC 61215, uma das etapas não é somente o módulo em si, testar o módulo, mas também verificar a fábrica. Em termos de componentes, né, os fabricantes nacionais têm acesso aos mesmos componentes que tem lá fora, na China, né? Então, também não vejo diferença, não. Aqui, todos os componentes são importados, né? Exceto o frame, né, de alumínio que é feito na indústria nacional, todos os outros são importados. A célula vem da China, vidro, ribbon, encapsulante, tudo vem da China dos mesmos fabricantes que são feitos lá. Aí, a recomendação é sempre olhar justamente essa questão das certificações. Nem todos os módulos nacionais têm todas as certificações que eu comentei para vocês. Então, é importante analisar essa outra questão aí. Bom, acho que a gente até passou um pouquinho do tempo, né? Devo responder bastante coisa. Então, vamos finalizar por aqui, Felipe, pode ser? Pode ser. E fico Você quer dizer mais aberto aí alguma também coisa? para quem, né, enfim, quiser continuar explicando o papo aí, né, o meu contato está aberto e está em vários grupos de WhatsApp. Fiquem à vontade para trocar ideias e também tem meu contato lá no site do canal, na área de fabricantes, né? Para quem quiser esticar o papo aí, estou à disposição. Ótimo.
Felipe, mais uma vez, obrigado aí pela participação, né? Só queria fazer uma nota aqui final, né? Da relevância aí das coisas que você falou, né? A gente recebe aqui várias questões, né? Vários, né? Enfim, né? Como a gente tem bastante contato aí com os integradores, né? Do setor, né? O pessoal traz muito essa questão, né? Da dificuldade de venda, né? De conseguir passar para os clientes finais essa visão de médio e longo prazo, né, do investimento, né, e muitas vezes a gente a gente reclama disso, né, os integradores reclamam disso, mas acabam não passando informações importantes para que o cliente atente para isso, né, e muitas das coisas que você falou é exatamente isso, né, ao invés de se preocupar ali com o VAT-pico, né, existem outros fatores importantes, né, como, por exemplo, essa curva de degradação, né, então isso daí no final, né, no final do dia, isso daí representa um melhor aproveitamento, né, do teu produto, né, um produto que vai degradar menos, enfim, né, várias questões aí, então, de extrema relevância, né, obrigado mais uma vez aí por salientar isso, né, trazer aí essas discussões aí à tona, tá? Eu que agradeço a oportunidade, né? Sempre muito bom falar sobre o móvel fotovoltaico no nosso mercado. Maravilha. Bom, Obrigado, pessoal. Obrigado aí pela participação de vocês, tá? Pessoal bem ativo aqui, a gente respondeu bastante pergunta aqui, né? Tenho certeza que algumas outras perguntas ocorrerão aí, né? Nos mandem aí pelos nossos canais, nos nossos fóruns lá no canal Solar também, tá? Alguma mensagem final aí, Matheus? a gente vai disponibilizar esse vídeo, tá? Até segunda-feira vai estar disponível no nosso site, no nosso canal do YouTube. Quem não conseguiu assistir os webinars passados, né, eles já estão também no nosso YouTube, então dá uma olhada lá. Visitem nosso site aí para entender mais a fundo todos esses critérios técnicos que a gente comentou. E não se esqueçam, né, que a gente está aí num mês aí cheio de webinar, né? Deem uma olhada ali na nossa programação. Acredito que vocês vão encontrar mais webinars de interesse aí. Boa isso daí, né? Falar sobre os webinars da semana que vem, né? Na semana que vem a gente volta na programação normal, né? Que não tem feriado, né? Então, os webinars voltam a ser na terça e na quinta-feira, tá? Na terça-feira a gente vai ter uma apresentação sobre telhas fotovoltaicas, tá? Vai ser apresentado aí pela L8, né? E na quinta-feira a gente vai falar sobre problemas, né, encontrados aí nas instalações fotovoltaicas. Vai ter a participação aí do professor Marcelo Vilalva e também do professor Roberto Valer, né, da Unicamp e da USP, respectivamente. Tá? Bastante coisa legal para vocês semana que vem também. Então, acho que a gente fica por aqui, né? Mais uma vez, obrigado aí, pessoal. Bom descanso para vocês, né? Aproveitem esse período aí de reclusão aí para se capacitar, tá? A ideia nossa do canal Solar é através dos webinários e outras ações nossas é exatamente essa. Boa noite para vocês aí. Perfeito. Boa noite. Obrigado. Valeu, obrigado.